Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Nova Iguaçu no segundo jogo da final carioca, o que sacramentou o título, 38º título carioca para o Flamengo. Falar do jogo, acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bem abaixo do que a gente espera, do que o time pode jogar. Acho que o Flamengo, tecnicamente, vem abaixo, por melhor que seja o esquema tático do Tite, né? É um esquema tático que o Flamengo é um time equilibrado. A principal característica desse time é o equilíbrio defensivo e ofensivo. Acho que isso aí está claro para todo mundo. Tanto é que o Flamengo tomou um gol nesse Campeonato Carioca. E foi com um time sub-20 que nem o Tite estava de técnico, estava lá nos Estados Unidos. Então, se a gente for pensar até agora, o Flamengo do Tite, o Flamengo titular, tomou um gol que foi na Libertadores lá contra o Milionários lá na Colômbia. Então, assim, excelente esse aspecto de não tomar gol. Porém, eu observo que o Flamengo, tecnicamente, está mal. O primeiro tempo ontem, isso ficou bem claro para mim. A gente não consegue trocar 2, 3 passes, erra passe, erra drible, erra cruzamento, falta aquela assistência, aquele último passe, erra a finalização. Isso aí são características técnicas, são fundamentos técnicos do jogo. Passe, drible, chute, cruzamento. Nesse aspecto, o Flamengo não vem bem. Então, acho que tem que melhorar. O jogo, qualquer jogo de qualquer esporte, ele é decidido pela técnica do jogador. É óbvio e evidente que a parte tática é fundamental também para o jogo, né? O time do Flamengo, taticamente, bem armado, beleza. Porém, a parte técnica que vai fazer a diferença. Em 2019, que é o nosso marco lá, o Jorge Jesus arrebentou, fez um trabalho muito bem feito, taticamente. Só que os jogadores, tecnicamente, né, do Rafinha ao Bruno Henrique, estavam jogando demais. Acertava drible, cruzamento, passe, assistência, finalização, triangulações. Por isso que o Flamengo ganhou tudo que ganhou. Voltando agora, andando no tempo aí, 2024, Cebolinha, Luiz Araújo, o próprio Bruno Henrique, não vem bem tecnicamente, principalmente os pontas. A gente for relembrar o jogo de ontem especificamente, qual foi o lance que o Cebolinha e o Luiz Araújo levaram vantagem no 1 contra 1? Em algumas situações, eles caíram no 1 contra 1, contra o defensor do Nova Iguaçu. Eles conseguiram driblar e acertar um cruzamento para o Pedro? Conseguiram driblar e achar um bom passe? Não. Isso é parte técnica. Então, precisa melhorar a parte técnica o Flamengo. O Flamengo consegue chegar no ataque. Ontem, mais uma vez, gostei da postura do time, de sair tocando. Isso aí consegue, isso aí já está bem definido no Flamengo. A marcação nossa, muito boa. O Nova Iguaçu ontem, mais uma vez, não conseguiu ter uma grande chance de gol. Óbvio que eles finalizaram. Todo time vai conseguir finalizar contra o Flamengo. Porém, são finalizações de fora da área, ou que o jogador está marcado. Então, isso aí, ponto positivo demais. Ponto negativo, na minha opinião, a questão técnica do time. O Flamengo, tecnicamente, quando chega no ataque, está faltando. Acho que isso aí a gente precisa melhorar, né? Em relação ao jogo, primeiro tempo, Flamengo abaixo, o time parece que entrou desconcentrado. A impressão que dá é que os jogadores sabiam que se forçasse a qualquer momento poderia fazer 1, 2 gols. Então, primeiro tempo, Flamengo abaixo. No segundo, acho que o Tite chamou a atenção do time no intervalo. O time volta mais ligado, mais concentrado e consegue criar boas chances de gol. No final do primeiro tempo, o Flamengo melhora tecnicamente.
Aí o Cebolinha acerta uma bola na trave e o Arrascaeta finaliza bem. No segundo tempo, o time voltou mais atento, mais ligado. Cebolinha também consegue acertar um bom chute na trave e o Arrascaeta finaliza quase dentro da pequena área pela esquerda, pega do lado da trave. São as melhores chances do Flamengo, certo? O Pedro ontem só teve uma finalização, que foi do escanteio. Bateram o escanteio no segundo pau aberto. Ele pegou de primeira, um chute difícil. O goleiro do Nova Iguaçu fez uma ótima defesa. Então eu vejo muito assim, quando o Flamengo está mal tecnicamente, o Pedro não finaliza muito. Porque o Pedro é o homem, né, que tem que receber essa bola, seja dos pontas, seja dos meias, em condições de finalizar. E ontem, se eu não estou enganado, só teve essa finalização do escanteio. Mostra como que tecnicamente está faltando, né? Mas aí o Flamengo faz o gol. O gol do Bruno Henrique é um exemplo claro do que eu estou falando. Léo Pereira acerta um lançamento nas costas da defesa do Nova Iguaçu, na velocidade do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas chega, a bola estava quase saindo já, ele consegue chegar, dá um passe para trás, ele dá um cruzamento para trás, certo? E o Bruno Henrique acerta uma linda finalização. É a técnica, é o que eu estou falando. A técnica é fator preponderante do jogo, certo? Por melhor que seja o técnico, o esquema tático, a parte física excelente, se não tiver a execução técnica dos fundamentos, fica difícil fazer gol. Então, o exemplo do que eu estou falando é isso. O Bruno Henrique acerta tecnicamente um chute muito bem. E de esquerda ainda, o Bruno Henrique é destro, ele pega de canhota. A bola vem quicando, ele acerta um chute indefensável, lindo, de curva no ângulo. A bola bate na trave e entra. Golaço. Golaço devido à técnica do Bruno Henrique. Então, e esse lance do gol ilustra o que eu estou querendo dizer. O Flamengo tem que melhorar a parte técnica para finalizar. Cruzamento, passe, drible, tomada de decisão. Ainda vejo jogadores, principalmente Luiz Araújo e o Cebolinha menos, mas também errando em tomada de decisão. O que é a tomada de decisão? O cara recebeu a bola, essa bola, a melhor jogada que eu tenho é um cruzamento, é um passe em diagonal, é segurar um pouco a bola para o lateral passar em velocidade, é tentar um drible, é chutar, é finalizar. Isso que é a tomada de decisão. E isso aí é treinável, tá? Então eu acho o Flamengo abaixo nesse aspecto, tá certo? E em relação ao título carioca, eu tô feliz, tô comemorando. Aqui no Espírito Santo hoje é feriado, porque é dia da padroeira do estado, Nossa Senhora da Penha. Então acordei aqui na segunda-feira tranquilo, vi alguns programas esportivos, estou gravando podcast, de boa, vou tomar uma cervejinha daqui a pouco para comemorar. Eu vi amigos meus querendo menosprezar o Campeonato Carioca. Cara, o Campeonato Carioca, o Flamengo é carioca, disputa o Campeonato Carioca. A campanha do Flamengo, campeão invicto, poucas vezes conseguiu isso. Como a gente já disse, tomou apenas um gol e foi com o time sub-20. Disputou 5 clássicos. Não tomou gol em nenhum clássico. Pegou o Fluminense na semifinal. Jogou melhor os 2 jogos. O primeiro jogo foi o melhor jogo do Flamengo no ano para mim. Mas pegou o Nova Iguaçu. Teve um santista rebaixado que veio falar disso aí. Pegou o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, na semifinal, jogou muito melhor do que o Vasco. Massacrou o Vasco nos 2 jogos. O Nova Iguaçu é o segundo melhor time, sim, do campeonato. O Flamengo tirou o Fluminense na semifinal, merecidamente. O Botafogo não conseguiu ficar nem entre os 4. Quer dizer, o Flamengo fez a parte dele. É claro que o Campeonato Carioca não pode... Eu ainda acho, eu não tenho certeza nem convicção de que o Flamengo está no alto nível. O Flamengo está no alto nível. Eu vou ver a partir de semana que vem, começa o Brasileirão.
Como eu disse, estou até repetitivo, mas vou repetir de novo. Para disputar o Brasileirão e a Libertadores, quarta-feira tem o segundo jogo da Libertadores contra o Palestinos no Maracanã. Para o Flamengo ser campeão do Brasileirão e da Libertadores e da Copa do Brasil, tem condições? Tem. Tem elenco? Tem. Tem um técnico bom que é capaz de ganhar tudo? Tem. Agora, tem que melhorar a parte técnica. Isso aí, para mim, é o ponto crucial da temporada. Cebolinha, Luiz Araújo tem que melhorar. Bruno Henrique, apesar do golaço de ontem, Bruno Henrique também tecnicamente está abaixo. Principalmente nossos pontas, certo? O Arrascaeta joga bem mesmo, uma hora vai resolver, isso aí é tranquilo. O Pedro precisa receber bola em condições de finalizar. Ele não é um centroavante que vai pegar a bola, driblar dois e fazer o gol. Sabe? Então, os nossos atacantes precisam melhorar tecnicamente para disputar bem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Melhorando a parte técnica, o Flamengo tem tudo para ganhar. Mas falando do Campeonato Carioca, é campeão, 38 vezes campeão, mais do que todo mundo. É o campeonato que o Flamengo tem para disputar, é o Campeonato do Rio. E ganhou com sobras. Então, pontos que a gente dá para confiar já, analisando o Campeonato Carioca. Equilíbrio, ótimo. Sistema defensivo. Sistema defensivo é o time todo sem a bola, ótimo. Sistema ofensivo tem que melhorar. Beleza? Fica ainda, na minha cabeça, ainda fica uma interrogação. Do que esse time do Flamengo ainda... Como é que vai se portar? A gente vai ver, na minha opinião, quarta-feira jogando aqui no Maracanã, sem altitude, contra um time fraco que é o Palestino. Acho que o Flamengo tem que atropelar, meter uma goleada. Esse time do Palestinos tomou de 4 do Bolívar, da Bolívia, jogando no Chile. O time da Bolívia, que a arma deles é a altitude, conseguiu meter 4 no Palestino jogando no Chile, nível do mar ali. E o Flamengo estreia no Brasileirão no final de semana. Brasileirão tem aquela velha máxima, né? Todo jogo é difícil, verdade. Então espero muito que o Flamengo melhore a parte técnica para a gente poder disputar todos os títulos. E vamos sim comemorar o Campeonato Carioca, tem que desmerecer não. O Flamengo ganhou, foi campeão com sobras. Algumas questões ficam para o resto da temporada que a gente só vai saber quando começar, principalmente, na minha opinião, o Brasileirão. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.